Boa noite. Reforma da Previdência avança na Câmara. A comissão aprovou agora à noite o texto principal da matéria. Ex-ministro José Dirceu deixou a prisão no Paraná. Juiz Sérgio Moro manda o petista ficar com tornozeleira eletrônica. STF dispensa a autorização da Assembleia Legislativa para processar o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. O petista deve ser processado no STJ, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Guardas civis de São Paulo agridem morador de rua perto da estação Conceição. A Corregedoria da GCM diz que vai apurar a conduta dos agentes. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, Cristina Padiglione conta todas as novidades do universo televisivo. Eu também bato um papo especial com uma jornalista e apresentadora talentosíssima, minha querida Marília Gabriela. E no nosso musical eu tenho a honra de receber B.J. Mitchell, que líder do grupo The Platters, que marcou diversas gerações com grande sucesso. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Não dá pra perder, né? Então fica comigo pra curtir, bonitinha. Você também, bonitão? Vem. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, divulgou ontem na internet as novas regras para o uso de drones no Brasil. Segundo especialistas do setor, a normatização da atividade vai ajudar as empresas a tirarem projetos do papel, mas também vai restringir o uso recreativo e amador dos aparelhos. Já está na internet. A ANAC disponibilizou no site o extenso regulamento sobre drones. Entre as novidades para o uso de aeronaves remotamente pilotadas está o limite de idade. Qualquer drone, a partir de agora, só poderá ser pilotado por pessoas acima de 18 anos. É obrigatória também a habilitação para aparelhos acima de 25 quilos ou para qualquer drone que for voar acima de 121 metros, o que geralmente ocorre em 1% dos casos. Mas aqueles modelos entre 250 gramas até 25 quilos, os mais usados para uso comercial e também recreacional, precisam ter um cadastro online na ANAC e também precisam de um seguro obrigatório. As regras da agência praticamente inviabilizam o uso dos drones para sobrevoar áreas urbanas, inclusive para registros de manifestações, shows e jogos de futebol. Fica proibido também para o uso de entrega de mercadorias, como já está em teste em alguns países. Eles estavam voando meio às escuras, mas agora, com as novas regras, tudo ficou às claras. A regulamentação trouxe mais segurança para o setor, que esperava essa norma desde 2014, pelo menos. E com isso, agora a expectativa é que as vendas subam ainda mais. Várias empresas pararam o processo de aquisição de drone porque não tinha uma regulamentação. Era proibido o uso do drone. Agora eles vão poder com essa regulamentação.
André trabalha com drones há 7 anos. Hoje tem também uma escola para pilotos. 2 dias de aulas. A ANAC ainda não definiu um método de habilitação para certificar pilotos. Quem precisar deve entrar em contato com a agência para iniciar esse processo. Atualmente, 60% dos drones no Brasil são usados no campo. Estima-se que os aparelhos economizem até 85% dos custos na agricultura, em serviços como pulverização e análise do solo. Já para o uso recreativo, as novas regras não agradaram tanto. Você tem que seguir a regra. Se a regra fala que não pode, simplesmente não tem como vá. Tem que ir para um lugar aberto, vai fazer uma viagem, leva o drone para pegar umas imagens altas, assim fica bem legal. Mas na cidade mesmo é um pouco mais complicado. A Justiça atendeu a um pedido do governo de São Paulo e aplicou uma multa de R$ 937 mil aos sindicatos que representam os metroviários e ferroviários. De acordo com a Justiça, eles descumpriram a liminar que previa o funcionamento de parte dos trens e do metrô no dia da greve. Já os advogados dos 3 manifestantes do MTST detidos na paralisação de sexta entraram com um novo pedido de liberdade para o grupo. Os 3 integrantes do MTST permanecem no centro de detenção provisória na Vila Independência, na zona sul de São Paulo. Eles foram transferidos ontem da delegacia onde estavam presos. No último sábado, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o argumento de defesa da ordem pública. O pedreiro Luciano Firmino, de 41 anos, o motorista Ricardo Rodrigues dos Santos, de 35, e o frentista Juraci Alves dos Santos, de 57 anos, foram presos na sexta, durante os protestos contra as reformas trabalhista e previdenciária. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, eles foram detidos quando tentavam colocar fogo em pneus. Os 3 foram acusados por tentativa de incêndio, explosão e incitação ao crime. Depois das prisões, o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, postou nas redes sociais um vídeo, no qual critica a atuação da Justiça. A juíza Marcela Coelho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou o pedido de liberdade deles, argumentando a defesa da ordem pública, ou seja, que é um termo usado por ditaduras, regimes autoritários para manter pessoas presas. Durante a paralisação contra as reformas da Previdência e Trabalhista, pelo menos 36 pessoas foram presas em São Paulo por depredação e vandalismo, mas apenas os 3 integrantes do MTST permanecem presos. Hoje, o prefeito João Dória, do PSDB, falou sobre os danos causados à cidade e quem vai pagar a conta. Dória disse que a prefeitura contabilizou um prejuízo de cerca de R$ 266 mil com a destruição de lixeiras, sinalização de trânsito e pontos de ônibus pelas ruas de São Paulo. As centrais sindicais serão cobrados igualmente, em 3 partes iguais. Eles vão receber a cobrança, se não pagarem, serão acionados judicialmente. Há também aqueles concessionários de serviços públicos, pontos de ônibus, de relógios públicos, que vão avaliar se cobrarão ou não das centrais. E também os bancos, lojas, instituições e até casas, restaurantes, bares e cafés que foram semi-destruídos e que também vão avaliar as medidas judiciais. Foram libertadas à tarde 4 pessoas presas ontem aqui na Avenida Paulista depois de uma confusão durante um protesto contra a lei da migração aprovada no Senado. Outras 2 pessoas já tinham sido soltas na madrugada. Vídeos postados nas redes sociais mostram a confusão que teria começado depois da troca de provocações entre grupos opostos. Cerca de 50 manifestantes do movimento Direita São Paulo protestavam contra a nova lei de imigração, que facilita o acolhimento dos estrangeiros, quando houve confronto com ativistas defensores de imigrantes e refugiados. Nessas imagens, integrantes dos 2 lados trocam socos e chutes. Esse homem sai com o nariz sangrando. Outro vídeo mostra o momento em que uma bomba caseira é arremessada. Em outro momento, a polícia tenta separar os manifestantes. Viva a PM! Viva a PM! 4 pessoas foram presas, entre elas Hassan Zarif, líder do movimento Palestina para Todos e dono do Al Janiá, bar no Bexiga, na região central de São Paulo, administrado por refugiados e militantes da causa palestina.
No fim da tarde, a polícia relaxou a prisão em flagrante e os manifestantes foram libertados. Simpatizantes foram até o fórum para recebê-los, mas eles saíram pelos fundos do prédio. Os 2 brasileiros foram isentos de responsabilidade, mas os 2 palestinos ainda podem ser investigados e responder a processo por crimes como explosão e associação criminosa. Vai depender do Ministério Público. Por ordem do juiz, eles estão proibidos de participar de manifestações políticas e precisam se apresentar ao fórum todo mês. Segundo o advogado, eles negam as acusações e dizem que eles é que foram agredidos. Eles poderão tocar suas vidas enquanto nós não demonstrarmos integralmente a verdade do que aconteceu, que foi uma agressão xenofóbica. A nova lei de imigração, aprovada pelo Senado, garante a imigrantes que chegam ao país os mesmos direitos dos cidadãos brasileiros. De autoria do senador licenciado e agora ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, do PSDB, a lei revoga o Estatuto do Estrangeiro, criado durante a ditadura militar. Ela ainda precisa ser sancionada pelo presidente Temer. 3 guardas civis aqui de São Paulo agrediram um morador de rua durante uma abordagem nas proximidades do metrô Conceição, na zona sul de São Paulo. Depois, o morador de rua foi conduzido pelos guardas para o 35º Distrito Policial e encaminhado para o exame de corpo de delito. As imagens foram feitas pelo estudante de jornalismo Marcos Hermanson. Na moral, vamos conduzir. Na moral, eu te agredi. Senhor, eu só tenho isso aí que o senhor tá vendo aí, ó. Senhor, na moral, por favor, na moral. E... Aí, ó, você me machucou. Você me machucou, meu. Você me machucou, dá licença. Relaxa o c... Vai tomar no... Vai, sai! Sai! Sai, ó! Moço, o que você fez? Não! Vambora! Em nota, a Corregedoria da Guarda Civil afirma que vai apurar a conduta dos agentes e diz que um deles, diretamente envolvido na ocorrência, será afastado. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania afirmou também em nota que a conduta dos guardas civis envolvidos na abordagem não condiz com a política e a orientação da Prefeitura de São Paulo. O ex-ministro José Dirceu deixa a prisão em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O juiz Sérgio Moro mandou o petista usar tornozeleira eletrônica. Dirceu deixou a cadeia por volta das 4 da tarde. Na frente da penitenciária, houve manifestação a favor e contra o petista. A determinação de Sérgio Moro para que José Dirceu use tornozeleira eletrônica veio depois que o STF mandou soltar o ex-ministro. O juiz impôs uma série de restrições ao petista. Ele vai ter de entregar o passaporte à Polícia Federal, está proibido de sair do país. Ele também não pode conversar com réus e testemunhas nas ações penais que responde na Lava Jato. Segundo o juiz, essas medidas são para dificultar uma possível fuga. Moro, no entanto, não mandou Dirceu ficar preso em regime domiciliar. Na prática, caso tivesse determinado o recolhimento em casa, o período em que o ex-ministro estivesse nessa condição poderia ser abatido do total da pena. Na Lava Jato, o petista já foi condenado a 32 anos de prisão. O julgamento dele no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, ainda não tem data para ocorrer. Se for condenado no TRF, ele pode voltar imediatamente para a cadeia, conforme decisão recente do Supremo. Moro também não impôs fiança para Dirceu, sob o argumento de já ter feito o sequestro dos bens que constituíam o patrimônio do ex-ministro. José Dirceu deve ficar em Brasília em endereço mantido sob sigilo pela defesa. E para os ministros do STF, Celso de Mello e Marco Aurélio, a libertação de Dirceu não constitui uma ameaça à Lava Jato. Celso de Mello, o ministro mais antigo em atuação na corte, votou ontem por manter Dirceu preso, mas foi voto vencido. Ele faz parte da segunda turma que mandou soltar o petista. Eu entendo que, de modo algum, a Operação Lava Jato está comprometida. Pelo contrário, não é?
O que o Supremo fez ontem foi examinar uma controvérsia à luz do direito, matéria polêmica que gerou uma divisão dentro da turma. Mas, de qualquer maneira, importante é que a Operação Lava Jato aprofunde cada vez mais a investigação em torno dos fatos delituosos que estão estarrecendo o país na medida em que envolvem verdadeiro assalto à coisa pública e o que se mostra totalmente inaceitável. Marco Aurélio, que é da primeira turma do Supremo, que não participou da decisão em relação a Dirceu, defende a libertação de réus presos provisoriamente há muito tempo. Agora a sociedade ela paga um preço por viver em um Estado de Direito é módico, o respeito restrito às regras estabelecidas. E no caso não se tem qualquer ameaça, a sociedade fique tranquila. A Lava Jato, as investigações que estão em curso, os processos que estão em curso e a apuração de responsabilidade daqueles que cometeram desvio de conduta. Ou seja, nós não temos qualquer prejuízo no julgamento, com o julgamento de ontem, considerado a Lava Jato. As declarações dos ministros vêm depois de várias críticas em relação às recentes decisões de mandar soltar condenados na Lava Jato. Na semana passada, o Supremo já havia determinado que o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, e o ex-assessor parlamentar do PP, João Cláudio Genô, fossem soltos para recorrer das condenações em primeira instância em liberdade. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a saída de José Dirceu da cadeia. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal acham, sinceramente, que estão sentados ao lado de Deus. No julgamento sobre a libertação de José Dirceu, ficou demonstrado que, se Deus existe, ele não é full-time. O Todo-Poderoso abandonou a sessão da segunda turma do Supremo e foi tratar de alguma outra coisa no instante em que, por 3-2, a cela de Dirceu foi aberta. Considerou-se que a prisão era alongada e não havia contra Dirceu uma condenação de segunda instância. Levando-se os argumentos às últimas consequências, talvez nem houvesse lava-jato. Sem prisões preventivas longevas, o doleiro Alberto Youssef continuaria operando, petrolarápios estariam desfrutando de suas fortunas na Suíça e o departamento de propinas da Odebrecht ainda seria o dono da República. O mais curioso é que há nas cadeias brasileiras 221 mil presos provisórios, sem sentenças definitivas. Pela lógica do Supremo, deveriam estar todos soltos, mas falta-lhes poder, dinheiro e os bons advogados que, nas pegadas de Dirceu, tentarão a liberdade de Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci, João Vacari, Renato Duque, Eduardo Cunha e um enorme etc. A Lava Jato mostrou que o combate à corrupção sistêmica exige a aplicação da lei nos seus limites mais extremos. O Supremo começou a questionar esse método. A justiça pode ser cega, mas nas folgas de Deus, ela adquire um olfato extraordinário. Boa noite. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, decidiu enviar para julgamento em plenário o pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Um pouco mais cedo, ele havia negado o pedido de liberdade do ex-ministro. Com a decisão de agora há pouco, o habeas corpus será julgado pelos 11 ministros da Corte e não tem data para acontecer. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma está preso em Curitiba desde setembro. Por maioria, foram 9-2, Supremo Tribunal Federal dispensa a autorização da Assembleia Legislativa para processar o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Com a decisão do Supremo, basta ao Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por processar governadores, aceitar uma denúncia do Ministério Público contra o mandatário para que ele se torne réu. Fernando Pimentel é alvo de 2 denúncias já apresentadas pelo Ministério Público Federal na Operação Acrônimo. Nenhuma delas foi aceita pelo STJ ainda, que aguarda um posicionamento da Assembleia Legislativa de Minas. Agora, com a decisão do STF, o STJ já pode julgar o caso Pimentel.
No entanto, a maioria dos ministros do STF também entendeu que somente a aceitação da denúncia contra o governador pelo STJ não basta para afastá-lo do cargo. O governador de Minas é acusado de solicitar e receber propina de R$2 milhões da montadora de veículos Caoa em troca de concessão de benefícios tributários para a empresa. Além disso, o Ministério Público Federal acusa o petista de pedir e levar propina para facilitar a liberação de recursos para 2 projetos da Odebrecht. Os crimes teriam ocorrido, segundo a Procuradoria-Geral da República, enquanto Pimentel era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma. O governador nega todas as acusações. O Ministério Público do Rio de Janeiro move ação contra ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, além de 3 ex-secretários de transporte, servidores e empreiteiras. Eles são acusados de terem se envolvido em irregularidades relacionadas à linha 4 do metrô do Rio, que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca. A Procuradoria pede a devolução de mais de R$3 bilhões. A ação pede o bloqueio de bens dos acusados para o ressarcimento dos cofres públicos. Ao todo, são 30 réus. Entre eles estão os ex-secretários estaduais de transportes Júlio Lopes, Carlos Osório e Luiz Carlos Veloso. Empresas como a Odebrecht, Queiroz Galvão, Carioca Engenharia, Covan e Servix. E os consórcios construtores Rio Barra e Linha 4 Sul. O contrato de concessão da Linha 4 foi firmado em 1998 pelo então governador do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, com a concessionária Rio Barra. Mas só 12 anos depois, em 2010, na gestão de Sérgio Cabral, é que as obras começaram para atender a organização das Olimpíadas do Rio e da Copa do Mundo. Na época, houve diversas alterações contratuais por meio de 4 termos aditivos. Segundo os promotores, foram identificadas falhas de planejamento, superfaturamento e sobrepreço de insumos e serviços da obra. O Ministério Público também pede a condenação dos réus ao pagamento de danos morais coletivos causados aos cidadãos do Rio de Janeiro, no valor mínimo de R$30 milhões. Segundo a promotoria, um eventual envolvimento do governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, está sendo investigado em outra frente, porque ele tem foro privilegiado. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pede parecer do Procurador-Geral da União, Rodrigo Janot, sobre a ação que pede o impeachment do ministro Gilmar Mendes. No dia 26 de abril, Edson Fachin solicitou a opinião da Procuradoria-Geral da República em uma ação que pode iniciar um processo de impeachment de Gilmar Mendes, colega de Fachin na Corte e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um procedimento normal em determinados processos que tramitam no Supremo. O pedido para afastamento de Gilmar Mendes foi feito por um grupo de juristas ao então presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, no ano passado. Renan arquivou o pedido e os autores recorreram ao STF. Em fevereiro, Fachin já havia se pronunciado e afirmou que o caso não deve ser analisado pelo tribunal por se tratar de uma competência restrita ao Congresso Nacional. Por isso, o recurso deveria ter sido apresentado ao próprio Senado. Mas agora os autores recorreram novamente. Os juristas afirmam que Gilmar tem ofendido a Constituição e normas da magistratura ao conceder entrevistas nas quais antecipa votos e discute as questões que estão sendo ou serão julgadas pelo Supremo. Gilmar Mendes também é acusado de atuar de maneira desrespeitosa durante as sessões e utilizar o cargo a favor de interesses do grupo político que supostamente ele defende. Foi aprovado na Comissão Especial por 23 votos a 14 o texto da reforma da Previdência. O parecer do deputado Arthur Maia, do PPS, agora será enviado para ser votado pelos deputados. Foi uma importante vitória para o governo. O resultado foi atingido com folga, já que para ser aprovado o relatório precisava de pelo menos 19 dos 37 votos dos deputados da comissão. O texto estabelece a idade mínima de aposentadoria pelo INSS de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. De acordo com o projeto, vão ser necessários pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. A proposta cria também uma regra de transição
transição para quem já está no mercado de trabalho. Depois que a votação for concluída na comissão, o texto seguirá para o plenário principal da Câmara. Como é uma proposta de mudanças na Constituição, vão ser necessários pelo menos 308 votos, em 2 turnos de votação. Antes da aprovação do texto, o relator Arthur Maia, do PPS, havia incluído os agentes penitenciários na regra especial, que permite idade mínima menor de aposentadoria, mas recuou e desistiu da mudança. A alteração provocou reações entre os deputados. O presidente da comissão, Carlos Marum, do PMDB, não concordou e fez duras críticas à entrada dos agentes na regra de exceção. Foi aí que começou um intenso bate-boca entre Marum e o deputado Major Olímpio, do Solidariedade, que aos gritos saiu em defesa dos agentes. E vamos continuar a reunião. A palavra é do relator. Não vou abrir. Não vou abrir. Vou passar a palavra para o relator. O senhor está aqui atrapalhando. O senhor já atrapalhou ontem os agentes penitenciários. Hoje o senhor não vai atrapalhar a reunião. A palavra é do relator. A primeira-dama Marcela Temer publicou hoje o primeiro vídeo em redes sociais defendendo o programa Criança Feliz. No vídeo, Marcela Temer fala sobre a importância do projeto social destinado a crianças carentes de até 3 anos e que oferece acompanhamento médico, pedagógico e psicológico. O programa Criança Feliz se alinha a esse objetivo. Pela Lei Orçamentária Anual de 2017, a União vai desembolsar 328 milhões de reais com o programa do qual a primeira-dama é embaixadora. Essa publicação é a primeira em que Marcela Temer aparece em seu canal do Instagram e a primeira postagem dela com o logo do Palácio do Planalto. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Você fica agora com Rony Bon no Todo Seu. Uma boa noite, até amanhã. Boris Bell entrevista grandes empresários do ramo de seguros no programa Seguro. Neste domingo, 20h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.